A paz do Senhor, povo de Deus, da grande São José do Rio Preto. Quem fala com vocês é seu irmão em Cristo, pastor Itamar Batista. Nesta manhã gelada, na presença de Deus, nós vamos aí, em nome de Jesus, fazer um estudo a respeito do poder da oração, O poder da oração. O que faz o poder da oração? Nós vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de São Lucas, no capítulo 18. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí. Esse estudo maravilhoso, o poder da oração. Lucas 18, poder da oração. Diz a palavra de Deus: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Louvado seja o nome de Deus, porque nós vemos nessa passagem bíblica aqui que aquela mulher precisava de uma ajuda, e a Bíblia diz que naquela cidade tinha um juiz mau que não temia Deus nem respeitava homem algum. E devido à persistência daquela mulher, a Bíblia diz que ela recebeu a bênção de Deus, Ela foi por várias vezes lá insistindo em pedir a ajuda para aquele homem, e a Bíblia diz que depois de alguns tempos, aquele juiz, mesmo sendo mau, ajudou aquela mulher. Então, a oração, ela salva de situações impossíveis. Se você perseverar, não importa a causa que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, mas se você persistir na oração, com certeza aquilo que você acha impossível para a tua vida vai se tornar tudo possível, diz a palavra de Deus, se você orar sempre e nunca desfalecer. Porque muitas das vezes nós oramos a Deus, pedimos uma benção a Deus e nós desistimos, achando que Deus não é capaz de dar a benção, achando que Deus não tem condições. Não, Deus tem sim. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra, diz a palavra de Deus. Então a oração, ela salva de situações impossíveis, que você não tem condições de resolver. Outro item que fala, a oração, ela liberta do medo, A oração liberta do medo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo 107, e no versículo 9. Se não for Salmos, é Samuel, capítulo 107, versículo 9. 107, versículo 9. Louvado seja Deus. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a sua alma faminta, tal como que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e despreza o conselho do Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e ouvem quem os ajude. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele livrou das suas necessidades, Então quer dizer, a oração, ela quebra ferro. A oração livra nós da angústia, A oração, ela livra nós do tropeço. Porque quando nós estamos orando, estamos pedindo um conselho a Deus, estamos se alimentando. Então a oração, ela liberta a pessoa, a alma sedenta do medo, das trevas. Então a oração é muito importante na vida do cristão.
Outra coisa que a oração faz, ela move e abre os céus. Atos capítulo 4, versículo 31, vamos lá. Atos Apóstolo 4, 31. Olha o que diz a palavra de Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, né? Pedro e João no sinédrio ali, né? Eles oraram a Deus. A Bíblia diz que moveu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava a palavra de Deus com ousadia. Então não tem como a pessoa levar a palavra de Deus sem ele ter oração na vida dele, né? Se ele não tiver oração, ele não tem condições de levar a palavra de Deus, porque não vai acontecer nada. Porque através da oração é que você vai encher do Espírito Santo. E quando você falar, a tua palavra vai ser ungida da boca, não é verdade? A oração, ela move, né, as situações. Então ali eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia, diz a palavra de Deus, porque eles oraram e estavam cheios do Espírito Santo. Não tem como a pessoa ser cheia do Espírito Santo se ele não buscar a presença de Deus. Hoje, muitas das vezes, a pessoa quer levar a palavra de Deus, ele quer pregar o Evangelho, mas ele não vive uma vida de oração, né? Ele não medita na palavra de Deus, ele não ora, então não tem como ele levar a palavra de Deus assim. Não vai acontecer nada, Deus não vai fazer nada, Deus não vai mover as mãos, porque ele não é uma pessoa de oração, né? Levar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que estar na consagração na presença de Jesus. Então a oração, diz a Bíblia aqui, que moveu aquele lugar. Então a oração, ela abre os céus, ela move e abre os céus, né? A oração também protege do inimigo. Aqui nós vemos aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 7 ao 9. 1 Pedro, capítulo 5, do 7 ao 9, ó. Lançando sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Entendeu? Então o diabo, ele aflige as pessoas que estão no mundo ainda, aquelas pessoas que estão sem Jesus, né? Então nós que já somos conhecedores da palavra de Deus, a oração, ela livra nós das armadilhas do diabo, ela protege nós de todas as astutas ciladas de Satanás. Se você não ora a Deus, se você é um crente que não busca a presença de Deus, pode ter certeza que você está correndo um grande risco na tua vida, porque a oração é que protege você do inimigo. Então não adianta você dizer, eu sou um crente, eu sou batizado há muito tempo. Não adianta. Você tem que viver em oração na presença de Deus. Amém? Outra coisa que a oração faz. A oração, ela livra nós das preocupações. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, no capítulo 6, Filipenses 6, vamos lá em Filipenses, capítulo 6, capítulo 4, melhor dizendo, né?
Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo, né? Então, para que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, nós temos que orar. Tem pessoa que diz assim, mas Deus conhece. Tá, Deus conhece. Mas se você não orar, não fazer as suas petições, não tem como Deus fazer nada. Você tem que buscar a presença de Deus, porque a presença de Deus, na sua vida, quando você ora, livra nós das preocupações do dia a dia. Outra coisa que a oração faz, ela conduz uma vida frutífera, né? No livro de João 15, João 15, e versículo 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, né? Então, quer dizer, para você ter uma vida frutífera, você tem que estar primeiro com Jesus. Aí depois você tem que orar, para que a tua vida seja uma vida abençoada, frutífera, né? Senão não tem condições de você ser uma pessoa abençoada sem a oração. Jesus deixou o exemplo, orai sem cessar. A oração precisa estar na vida do crente. Não adianta o crente dizer, eu sou crente, eu tenho a Bíblia em casa, eu vou na igreja todo dia, mas se você não ora? Porque tem pessoa que ele não ora nem na igreja, quanto mais na casa dele. Então você precisa ter uma vida de oração para que a tua vida seja uma vida frutífera na presença de Deus, né? Você tem que orar, você tem que dobrar o teu joelho, fazer calo no joelho. Amém? A oração, ela move o coração de outras pessoas. Você quer ver a tua família salva, abençoada? Olha aqui, Atos 16, 25. Atos 16, 25. Atos 16, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces se moveram, logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Entendeu? Então, por que as portas daquela prisão foram abertas? Amém? Porque lá 2 homens de Deus estavam lá dentro, daquela prisão, e buscaram a presença de Deus. Eles buscaram a Deus. Amém? Se eles não tivessem orado e buscado a presença de Deus, jamais aquelas prisões iam se abrir. Paulo e Silas, amém? Oraram a Deus naquela prisão e as portas da prisão se abriram. Então, a oração, ela tem muito poder, né? É Paulo e Silas mesmo? Vamos lá ver, né? Atos 16, 25. Atos 16, 25. Atos 16, 25. 16, 25. Louvado seja o nome de Deus. Será que é isso mesmo? Atos 16, 25. As portas da prisão se abriram,
porque ali tinha dois homens de Deus que buscaram a presença de Deus, eles oraram a Deus e Deus abriu as portas daquela prisão. Então a oração, ela tem muito poder, meus irmãos. Ela pode mover as mãos de Deus, ela pode abrir a porta de uma cadeia. Espiritualmente falando, ela pode abrir uma porta de um trabalho, ela pode resolver um problema que você tem há tanto tempo na justiça, ela pode curar você de uma enfermidade, a oração pode expulsar demônio, ela pode, meus irmãos, tirar todo tipo de mal que está sobre a sua vida, que está sobre a sua família. A oração, ela pode abrir os céus. Amém? Então, a oração é muito importante na vida do cristão. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te abençoar nesse dia maravilhoso.